Você veja, a mídia, ela é todinha governada por slogans e cacuetes mentais, figuras de linguagem. Quer dizer, um raciocínio puramente verbal. A hora que o sujeito aprende aquele esquema verbal, ele simplesmente o repete porque é um instrumento de linguagem que ele tem. Tá certo? Então, por exemplo, dizer, não, o comunismo está ultrapassado. Né? Bom, o próprio negócio do ultrapassado já subentende um erro de raciocínio tremendo. Ele subentende que você conhece o processo histórico de antemão, você sabe de onde ele está indo e para onde ele vai, você conhece o processo histórico como um todo, e você tem a série inteira dos capítulos que devem ser percorridos. Então você diz, isso aqui está ultrapassado, porque ficou lá no capítulo 43, agora nós estamos no 54. Tá certo? É claro que isso é inteiramente absurdo, porque ninguém sabe exatamente o curso da história. Tá certo? Existe o imprevisto na história, tá certo? E a história nos apronta mais surpresas do que nós podemos jamais imaginar. Então você raciocinar na história em termos de avanço e retrocesso já é se enganar a si mesmo. É claro que você sempre vai dizer que a sua posição é o avanço e a do vizinho é o retrocesso. Não é isso? Então, Hitler usava isso contra, né, os conservadores alemães, os cristãos, etc, etc. Não, nós somos o avanço, nós somos o futuro da Alemanha e vocês são o passado. Né? Daí depois os comunistas inventaram, não, o nazismo é o passado, nós é que somos o futuro, e assim por diante. Mas isso é um jogo de retórica apenas. Isso não reflete um exame efetivo do que está acontecendo, uma consciência real da substância do processo histórico. Né? Então, sempre que vocês veem esse tipo de raciocínio, saiba que você está falando com um palhaço, com um boneco de ventríloco. Qualquer um que use esta figura é um bocó de mola que não entende porra nenhuma do que está falando, entendeu? E que apenas está jogando com as figuras de linguagem. Você vê, claro, as figuras de linguagem elas são muito úteis, mas elas devem ser usadas, vamos dizer, para expressar uma percepção efetiva que você teve das coisas e não para substituí-la. E não para criar elas mesmas uma percepção. Quer dizer, o sujeito usa essa figura de linguagem e a projeta no ar, como se fosse um cineminha, e ele passa a ver as coisas do jeito que ele disse. Quer dizer, ele acredita nas coisas não porque ele as percebeu, mas porque é o jeito que ele consegue falar. Então, isso quer dizer também, para vocês que estão estudando e tal, veja, se você não domina a sua língua, ela domina você. Ou seja, você tem que ter na mão todos os instrumentos de expressão possíveis para a sua linguagem ter a flexibilidade necessária para expressar as coisas do jeito que você as percebe. Porque senão acontece o seguinte, a linguagem se substitui à sua percepção. Você monta a frase e daí você passa a ver as coisas daquele jeito. E isso aqui, vamos dizer, no jornalismo é regra geral, são todas assim. Eu não sei porque vocês leem a Folha, São Paulo, o Globo, o Estadão. Isso aí é só intoxicação, é só bobagem, gente. Leiam livros, ou leiam revistas especializadas, revistas científicas. Leiam coisa séria. Olha, eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Mais jovem não, quando eu era jovem. Então, porque esse também negócio de você, o sujeito se orgulhar de ser jovem é o fim da picada, né? A mesma coisa que se orgulhar de ser jovem, teve vergonha de ser velho. Então, vamos dizer, a cronologia não é uma escala de qualidades, tá entendendo? Então, quando eu era jovem, nos anos 60 até 70, qualquer especialista ou professor universitário que tivesse como sua principal fonte de informação a mídia popular estava desmoralizado automaticamente. Nenhum professor ia argumentar, eu li no Estadão, li na Folha, mas nunca é isso aí. Se você está no meio acadêmico, você vai discutir com base em fontes cientificamente relevantes, tá entendendo? E a mídia popular é para o povão. Pior, né? Naquela época ainda havia um senso de hierarquia entre as várias publicações. Então havia publicações mais populares para o povão, como Notícias Populares, ou o Dia Notícia no Rio de Janeiro, que era notícia de crime, notícia de puta. Eu mesmo estreiei no jornalismo com um emprego num negócio desse, onde meu serviço era entrevistar puta e delegado. Né? Então, o que acontecia? O pessoal do jornalismo sério, que era o Estadão, a Folha, o Jornal da Tarde, né? Tinha nojo da gente, né? Entrava na entrevista coletiva e falava, de onde você é? Do Notícias Populares. Os caras já... E tinham toda a razão. Estava trabalhando para um jornal de merda. Só que hoje, os chamados grandes jornais são iguaizinhos ao jornal de merda. Por exemplo, Notícias Populares, o Dia, a Notícia,
eles comentavam os acontecimentos das novelas como se os personagens fossem reais. Fulaninha brigou com outra fulaninha, fulaninha corneou seu marido, papapá, não sei quem comeu, não sei quem. Como se fosse uma notícia real. Naquela época só o jornal Bunda fazia isso. Hoje todos fazem. O Globo faz, a Folha faz, o Estadão faz. Antigamente as revistas de fotonovela. Hoje em dia o jornalismo está no nível da revista de fotonovela, gente. É um negócio incrível. Quer dizer, mesmo o jornalismo mais elegante na época não era considerado fonte para uma discussão científica. O jornalismo não tinha autoridade científica. Hoje tem. Hoje se sai uma coisa em toda a mídia contrariando o que um cientista pensa. O cientista tem um ataque de temor servil, se caga nas calças. Ele diz, não, eu não vou enfrentar a mídia. Porra, eu vivi tudo isso. Meninos, eu vi, você tá entendendo? Eu vi isso acontecer. E pior, nos anos 70, eu escrevi um artigo que chamava Imprensa e Cultura. No suplemento, tinha um semanário chamado Jornal da Semana. E o Semana dele resolveu fazer um suplemento com artigos mais longos também. Eu escrevi um artigo chamado Imprensa e Cultura, dizendo que ia acontecer exatamente isso, porque era o que os jornalistas estavam querendo. Eles iam virar a norma e padrão de toda a cultura, inclusive cultura superior, cultura universitária. Eles iam ditar regras para a cultura universitária. E está acontecendo isso hoje. Quer dizer que a Folha tem autoridade científica, o Estadão tem autoridade científica, e o que não sai nessas merdas desses jornalecos, o pessoal não acredita. Daqui a pouco eu vou comentar a situação do Obama, vocês vão ver como é que é.